Aí, porque eu já estava ficando em pé à noite, sonambulamente, na janela do prédio, dizendo que agora era minha vez para pular lá embaixo, pensando que eu estava na piscina do Botafogo. E meu pai, vendo ainda, pela graça de Deus e tendo a capacidade de me puxar para dentro, eles resolveram mudar para um lugar térreo, o quanto antes. Porque grande era a minha agonia e vontade de fugir da vida. Em Niterói todos nos acalmamos, foi aonde meu pai começou a sossegar e ouviu o Evangelho pela leitura feita pela Dona Maria José Elias, numa escola dominical na Igreja Presbiteriana Betânia, no ano de 1967. E o texto de Hebreus 11:1 o engravidou. E ele ficou impressionado, eu contei isso aqui anteontem. E a minha mãe foi fundamental. Não só foi fundamental em tudo, porque ele não teria nem ouvido aquele texto, ido naquele dia, aquele lugar que ele odiava, se não fosse porque a mamãe sempre fora fiel às convicções dela e nos levara desde criança a um lugar, não só ela nos ensinar o Evangelho, ela e a minha mãe, com o que elas sabiam e o que elas tinham e o que elas compreendiam, mas elas nos levavam aonde elas achavam que outros podiam ensinar um pouco melhor. E foi por isso que o papai chegou na Igreja Presbiteriana Betânia, para nos pegar, e ouviu sem querer o que ouviu. E ao chegar em casa, se não for a mamãe, ele talvez tivesse morrido na praia. Porque foi a mamãe que disse: não, Caio, este é um livro, e olha só onde é que eu aprendi que Jesus é a chave hermenêutica para a compreensão das Escrituras. Não foi com Karl Barth, que chegou perto, mas nem tanto, nem com tantos outros, não. Foi lá em casa, com a minha mãe. Quando eu refleti sobre o que ela disse ao meu pai, eu entendi tudo. Assim que eu me converti. Ela disse ao papai: não, Caio. Quando ele disse: Laci, abre aí a Bíblia no início para mim, a sua Bíblia, que eu vou ler esse livro todo. Hoje eu ouvi um texto da Bíblia que me impressionou muito, em Hebreus. Aí ela abriu logo em Hebreus 11:1, ela botou no capítulo 1 e disse: leia o Novo Testamento. Lá ele leu. Aí ele disse: vou ler tudo. Foi para o Gênesis. Ela correu lá e disse: não. Esse é um livro. Se a gente ler primeiro o início, vai ficar tudo confuso. A gente tem que ler primeiro o fim para entender o começo. Ele não está na ordem. A ordem é Jesus. Começa em Jesus. Começa aqui, ó. Mateus, Marcos, Lucas e João. Lê daqui para frente. E ele leu dali para frente. Não conseguiu passar de João 19. E se rendeu quebrado, também dizendo: Jesus, me perdoa, e ouvindo uma voz estrondante dentro dele, perguntando a ele: tu perdoas os teus inimigos? E aí tudo... Eu vi o Evangelho. A essa altura, mamãe se tornou uma jovem adulta no Evangelho. Deixou de ser jovem e virou uma jovem adulta quando meu pai se converteu. Só que a conversão do meu pai foi a coisa mais anômala desse mundo. E ele se converteu hoje, para você ter uma ideia. 3 meses depois ele já tinha lido a Bíblia quase 2 vezes. 5 meses depois, ele era professor adjunto da escola dominical de homens na Igreja Presbiteriana, pastoreada pelo reverendo Antônio Elias, classe de homens que era ministrada pelo reverendo David Glass, um missionário inglês culto, com uma história de consciência do Evangelho como poucas pessoas eu conheci. E numa classe onde havia pastores presbiterianos, batistas, presbíteros, diáconos. A Igreja Betânia era uma igreja de elites de pensadores na década de 60. E papai foi feito professor adjunto
E 6 meses depois dele começar a ter as chances de ministrar lá, o reverendo Davi Glass disse: Caio, eu acho melhor você ser o professor e eu me tornar o teu adjunto. Que foi o que aconteceu. 2 anos depois ele foi ordenado pastor presbiteriano. Uma igreja que não ordena ninguém assim, que manda 4, 5 anos para o seminário, que examina, que escrutina, que bota de trás para frente para examinar alguém ao pastorado. 2 anos depois ele era ministro presbiteriano, examinado por todos os que quiseram examiná-lo e ficarem perplexos com a sabedoria, com a graça e com o entendimento que Deus dera a ele. Então ele nasceu anômalo, parecia que ele estava disfarçando, parecia que ele conhecia o Evangelho a vida inteira. De repente, tudo apareceu, parecia que ele tinha se escondido, que o Evangelho estava nele adulto o tempo todo. De tal modo que 1 ano depois dele estar convertido, a minha mãe dizia para nós: meu Deus, parece que o Caio viveu com Cristo a vida toda. Olha o que ele já entendeu. Olhem como ele está vivendo, olha a transformação, olha o milagre, olha a lucidez, de onde lhe vem essa sabedoria? Era o que ela perguntava. Ela, o reverendo Antônio Elias, a dona Maria José, o reverendo Davi Glass, todos os que conviviam com ele diziam: de onde vêm essas coisas? Por isso eu comecei dizendo: foi por causa do papai e da mamãe que eu vi que o Evangelho era possível. A raiva que me deu, que eu demorei anos para entender por que eu tive tanta raiva. Por que eu quis tanto que papai se convertesse. Eu queria que ele se convertesse apenas para a nossa família continuar a ser uma família. Até os meus 13 anos de idade eu pedi tanto a Deus que ele se convertesse. Ele se converteu, eu fiquei tão grato, que eu já contei várias vezes. Eu preguei o Evangelho 6 meses depois da conversão dele, porque eu sabia pregar. E as multidões se encantaram com as coisas que eu dizia. Eu só sabia que eu mesmo ainda não era convertido. Por isso eu parei de pregar. E fiquei com raiva do papai, estranhamente. O amava com ódio. E o amei com ódio, dos 13 até os 18 anos de idade. Demorou muito tempo para eu entender que ambivalência foi aquela que me possuiu entre os 13 e os 18 anos de idade. Muito tempo. Foi o meu olhar adulto para minha alma que conseguiu entender aquela ambivalência. Na realidade, eu compreendi, talvez há uns 25 anos atrás apenas, que eu senti aquele ódio tão apaixonado pelo papai entre os 13 e os 18 anos. Simplesmente porque ele me deixou encurralado. Ficou aquela coisa única demais. Eu não queria que a minha vida ficasse presa a um único. A um único. Porque papai me provou que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. E eu queria que Jesus me desse uma alternativa. Eu queria que Jesus me deixasse escolher lá na frente, em algum lugar, em alguma outra hora, sozinho. Mas não, meu pai estava ali, eu olhava para ele e eu via que Jesus era a verdade. Eu não podia adiar aquilo para sempre. Eu não podia dizer como aquele moço do Evangelho: deixa-me primeiro sepultar meu pai. Porque eu olhava para o meu pai e eu dizia o que para Jesus? Deixa-me primeiro ver quantas vezes meu pai fica mais glorificado. Eu não tinha desculpa. E isso me deu muita raiva. Porque no meu auto-engano eu queria não ter desculpas para Jesus pelo menos mais algumas décadas. Na minha vaidade de ser, eu fiquei encurralado. Mas tudo isso volta para a mamãe. Porque sem a mamãe não tinha papai nessa história toda.
como sem a mamãe não teria tido o ministério dele. Qualquer outra mulher casada com o papai teria estragado a vida dele. Não teria aguentado. Era como Paulo ter casado com uma mulher, não ia dar certo. Só a mamãe poderia ter casado com Paulo. Como ela não casou com Paulo, ela casou com o papai. Que nenhuma outra mulher ia aguentar uma entrega tão apaixonada. Tão apaixonada. Depois venho eu e me converto e a coisa fica pior. E ela aguenta o papai e a mim, com tudo que a gente gera dentro da casa, de hippie, de doido, de maluco, de endemoniado, de manicômio. Aquilo virou durante anos um lugar de doidos, de possessos, de oprimidos, de malucos. Todas as histórias do mundo couberam na vida dos dois. E ela segurou, ela cozinhou para os malucos, ela tratou das feridas. E ela não teve sossego, enquanto cuidava de todos os filhos, de todos os netos, de todos os bisnetos, e dos filhos que adotava, e dos filhos do amor do meu pai, que ela também cuidava. Tudo acabava no colo dela. E ela nunca também veio com essa história de que eu não vou fazer nada porque eu sou casada com o Caio e sou mãe do Caio Fábio. E eles já pregam por nós todos aqui em casa. Não, ela nunca deu a mínima pro papai, para mim, nesse sentido. Nunca. Nunca. Ela nunca teve esse negócio de likes para lá, likes para cá, nem com o papai, nem comigo. Tudo era muito simples, todo mundo era todo mundo. E ela tinha o ministério dela. Não, meu filho, papai, alguma coisa, papai ia pregar num lugar, vá sim, meu velho. Então, infelizmente, hoje eu não vou poder lhe acompanhar porque fulana vem me pegar aqui, eu estou indo pregar na igreja tal. Tudo normal. Fazia as viagens dela de pregação pelo Brasil. Se queriam chamá-la de pastora, ela dizia, não, meu filho, não tem esse dom, nem esse chamado, não. Não vamos complicar a vida, não, eu só sou crente. Crente prega. Nunca quis nada. Nunca foi rebelde. Nunca defendeu a anarquia. Só foi uma iconoclasta total sem nem saber disso. Que o Evangelho produz isso sem ideologia. Uma mulher sem ídolos, mas amando todos os que amava, todos os dias, até o fim. VNV TV, o canal é você.